Quais são as 10 palavras que Jesus mais falou no Evangelho de João? Há um tempo atrás fiz um vídeo no canal com o título Qual a mensagem central da pregação de Jesus? Um estudo bem detalhado, palavra por palavra, baseado nos 4 evangelhos. E você pode acompanhar depois o resultado das palavras que Jesus mais falou. E neste momento eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Jesus mais falou no Evangelho de João, entendendo que é o Evangelho que mais aborda as mensagens de Jesus. Portanto, acompanhe comigo agora esse estudo bem detalhado também das 50 palavras que Jesus mais falou, diferente do que muitos pregam e falam no dia a dia sobre salvação, que tem sido a grande maioria das vezes que eu ouço pregações e converso com as pessoas, elas sempre abordam a questão da salvação, mas vemos aqui que ela não está entre as 50 palavras que Jesus mais falou. E eu gostaria que você observasse também o sentido da salvação que Jesus falou apenas 6 vezes no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17, capítulo 4, 22, 5, verso 34, capítulo 10, verso 9 e capítulo 12, versos 27 e 47. Iniciando em João 3,17, Jesus disse: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Diferente do que muitos imaginam, para os judeus, salvação tinha muito mais a ver com libertação. Por isso Jesus está dizendo aqui que ele não veio para condenar o mundo, mas para livrá-lo, para que a graça dele possa alcançar a todos, a todo o seu povo, todos os que o seguiam, que puderam conhecê-lo, e todos hoje também que possam conhecê-lo e ter a graça de viver uma vida liberta de vícios, do pecado, e possa sim querer conhecer mais a Jesus, segui-lo, andar com ele para a vida eterna. Ele também diz em João 4, verso 22, Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Muito parecido com o texto que muitos pregadores gostam de utilizar para falar da salvação, Efésios 2, versículo 8, quando diz: Sois salvos pela graça. Isso não vem de nós. Então está falando da origem. Isso não vem de nós mesmos, mas de Cristo, do nosso Senhor. Então essa graça que nos alcança vem dele, para que possamos segui-lo e ter uma vida de intimidade com ele, que gera muitos frutos. João capítulo 5, verso 34, Jesus conversando com os fariseus e mestres da lei, ele diz: Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Então essa graça que ele estava proporcionando ali para o seu povo, uma graça de ser libertos espirituais e assim poder enxergar, entender e amar Jesus acima de tudo. Também ele diz em João 10, versículo 9, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No contexto em que Jesus fala das suas ovelhas, que ele é o pastor e ao mesmo tempo ele é a porta, ele fala que quem entra por ele será salvo. Mas perceba que ele está falando não é da vida eterna, porque ele diz entrará e sairá e encontrará pastagem. Então também é um outro sentido que os judeus entendiam sobre salvação, no sentido de estar salvo, estar guardado, estar protegido, e é isso que ele estava querendo proporcionar para o seu povo, para as suas ovelhas, no seu contexto ali da parábola do pastor e suas ovelhas, ele sendo o bom pastor. Em João 12, versículo 27, Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Um outro sentido para a palavra salvar é livrar de algum momento de dor, de sofrimento, que é o que Jesus iria passar ali próxima
aquelas palavras que ele proferiu em João 12, 27. E aí fica muito claro que Jesus está falando de um livramento. E João 12, versículo 47, Jesus continua dizendo: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, mais uma vez, nós vemos, parecido com João 3, verso 17, Jesus não está falando de um julgamento, de uma condenação, mas de uma graça que ele está proporcionando a todos para que possam conhecê-lo. Mas é claro que sabemos que nem todos que andaram com Jesus alcançaram a vida eterna, puderam conhecê-lo, puderam ter o privilégio de andar com ele, mas não estavam dispostos a ser discípulos por uma vida de intimidade e de amor a ele. Isso também nós podemos encontrar nos outros evangelhos, só para lembrar, Mateus 9, versículo 22, Marcos 10, verso 52 e Lucas 17, versículo 19, Jesus diz praticamente a mesma coisa, quando diz: a tua fé te salvou, em situações diferentes, quando ele curava cegos, paralíticos, libertava de possessões demoníacas, ele dizia: a tua fé te salvou, agora você está livre, está salvo dessa doença e pode agora poder ser livre para conhecê-lo, para amá-lo acima de tudo. Mas vamos então às 50 palavras que Jesus mais falou, começando com a palavra paz, que ele cita 7 vezes, como por exemplo, João 14, versículo 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Depois de Jesus ter ensinado praticamente tudo aos seus discípulos, então ele deixou a sua mensagem com eles para que eles continuassem pregando e assim eles sentiriam essa paz, que a mensagem, a palavra do Evangelho, ela é poderosa e ela é suficiente. E quando confiamos, não vamos buscar outros métodos para alcançar as pessoas. Sabemos que o próprio Evangelho que Jesus falou, ele é poderoso, assim como nos transformou. A próxima palavra é pertencer. 7 vezes Jesus cita em João, e no capítulo 8, verso 44, aprendemos que, diferente do que muitos pensam, que todos nós pertencemos a Deus, Jesus está falando, ele fala pelo menos 3 vezes nesse contexto, que aquelas pessoas que estavam questionando e que não queriam segui-lo e o odiavam, eles na verdade pertenciam ao diabo e não a Deus. E é isso que ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A próxima palavra é aceitar, que ele cita também 7 vezes, em João 17, versículo 8, por exemplo: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus orando por seus discípulos depois de ter completado a obra, de prepará-los através da sua mensagem e enviá-los, pregando assim o Evangelho. Primeiro eles aceitaram, diferente de outros que até gostavam de Jesus, mas começaram a rejeitá-lo por causa da sua mensagem. E os discípulos entenderam que eles precisavam continuar pregando a mesma mensagem de Jesus. A próxima palavra é o verbo adorar, que aparece 8 vezes em João, capítulo 4, verso 23, por exemplo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Diferente do que muitos pensavam naquela época, que existia um local de adoração específico, Jesus está nos ensinando que é uma vida de oração que devemos ter, de intimidade, e assim aprendendo com Ele a verdade e estar no mesmo espírito que o próprio Jesus. A próxima palavra é o verbo querer. Diferente do que muitos oram e pregam, Jesus citou poucas vezes, mas na verdade ele cita mais no sentido de tentar entender a vontade do Pai para não querer a nossa vontade. João 5, verso 40, ele diz: contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. É uma decisão por amor.
Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. João 8, versículo 29. E a próxima palavra é vida. Jesus citou 10 vezes. Quando ele diz, por exemplo, em João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A próxima é água. 10 vezes também Jesus cita, em João 4, versículo 14, por exemplo, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Próxima palavra, céu, 10 vezes também, João 6, verso 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Frutos, 11 vezes Jesus cita em João 15, verso 16, por exemplo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Escritura, 13 vezes Jesus cita em João, por exemplo, 5, verso 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O verbo saber aparece 14 vezes, como em João 13, verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Espírito aparece 15 vezes, como em João 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Permanecer 15 vezes, João 15, verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Felicidade, ou às vezes Jesus fala sobre a alegria, a verdadeira alegria, 15 vezes, João 13, verso 17, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ora, aparece 16 vezes, João 12, verso 23, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E João 12, 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É claro que a partir do momento que Jesus vem ao mundo, e ele diz que não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, ao mesmo tempo ele deixa a sua mensagem. E ao mesmo tempo que as pessoas rejeitam a sua mensagem, estão rejeitando o próprio Cristo, rejeitando o próprio Deus e assim escolhendo a condenação eterna. Morte aparece 16 vezes. Jesus diz em João 8, verso 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Luz aparece 16 vezes. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3, versículo 20. A palavra pão, ou alimento, ou comida, 18 vezes. João 6, verso 51, eu sou o pão da vida, ou pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A palavra ovelha, ou ovelhas, 18 vezes. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, 14. A palavra testemunhar, 18 vezes, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 15, verso 27. A palavra nome, 19 vezes. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. João 5, verso 43. É claro que o contexto da época, quando alguém era enviado em nome de alguém, representando alguém, era com o compromisso de estar representando o próprio Senhor, sendo enviado com a própria mensagem do Senhor. A palavra mundo, no sentido de pessoas, aparece 19 vezes, por exemplo, em João 6, verso 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A palavra viver aparece 19 vezes,
João 5, verso 25, eles afirmam que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5, 25. A palavra buscar, procurar, 20 vezes. Em João 7,18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. É o que tem acontecido muita gente falando por si mesmo, palavras humanas, aqui aprenderam com outras pessoas, mas Jesus chama para um novo nascimento, para aprender com Ele a sua mensagem, ser fiel ao que Ele pregou. A palavra mundo, no sentido de sistema, 21 vezes aparece em João, por exemplo, no capítulo 16, versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A palavra obra ou obras aparece 24 vezes, João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A palavra ouvir 24 vezes. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. João 5, 28. A palavra mundo, no sentido físico, 25 vezes. João 9, 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E assim é o julgamento de Deus, um julgamento presente. Como a palavra juízo aparece 26 vezes, ele diz, João 3,19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, a partir do momento que Jesus veio ao mundo, como luz, ensinar a verdade, o julgamento de Deus já está acontecendo, ao passo que rejeitamos ou aceitamos a sua mensagem para vivê-la. A palavra agora, 26 vezes, João 8,11, ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. A palavra todo, 27 vezes, por exemplo, em João 12,46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A palavra dizer, 27 vezes, João 12,50, sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Falar 28 vezes, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? João 8,46. Glorificar 29 vezes, João 15, versículo 8, por exemplo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Filho do homem, ou filho, se referindo ao próprio Jesus 30 vezes, como por exemplo em João 5,22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Oração, 30 vezes. Só destacar que a palavra oração aparece apenas uma vez, em João 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Mas Jesus ele faz a oração em João 11,41, quando ele olha para cima e diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Em João 12,28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Na multiplicação dos pães e peixes, ele agradece a Deus. E no capítulo 17 de João, os 26 versículos, ele falando com o Pai. A palavra vida eterna aparece 33 vezes. Em João 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra amor, o verbo amem, amou, amar, e seus derivados aparecem 36 vezes, como por exemplo em João 12,25, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 13,34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E João 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E a palavra ir, 37 vezes, João 20, versículo 17, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, vá, porém, a meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus, e Deus de vocês.
A palavra conhecer aparece 39 vezes, como por exemplo em João 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em João 5, verso 42, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. A palavra enviar aparece 47 vezes. João 20, versículo 21, novamente Jesus diz, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A palavra crer, como já vimos nos outros vídeos, nas outras aulas de pregação cristocêntrica, tanto a palavra crer quanto a palavra seguir naquela época tinham um sentido muito parecido, porque a partir do momento que as pessoas tomavam a decisão de crer em Jesus, ao mesmo tempo estavam seguindo a Jesus, e assim elas eram perseguidas, e não é como hoje, por exemplo, que muitos dizem que crê, mas que não segue, e também não sofre nada por isso, ou não cumpre nada exatamente que Jesus está nos ordenando. 48 vezes aparece no livro de João, como por exemplo em João 12, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. E a palavra verdade ou verdadeiro aparece em 51 vezes, já estamos entrando assim nas 5 palavras que Jesus mais falou. Mas em João 17, versículo 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João 8, 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Outra palavra que aparece bastante no Evangelho de João seria ensino, mandamentos, mensagem, ou tudo que tem a ver com a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele aparece 51 vezes, como por exemplo, João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 15,3, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. E João 8,51, asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. A próxima palavra, pecado, aparece 59 vezes, não só se referindo ao nome pecado, mas os pecados presentes e citados no livro de João, por exemplo, mentira, não crer nele, entre outros. Como, por exemplo, em João 20, versículo 23, Jesus diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 8, verso 34, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E as 3 palavras que Jesus mais citou, em terceiro lugar, a palavra se, como forma de condicional, aparece 68 vezes. Como por exemplo, João 3, versículo 3, parte B, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 14, verso 23, parte A, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não está na lista, por exemplo, todas as vezes que o se aparece sem ser a forma de condicional. João 6, 27, por exemplo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Uma outra palavra que aparece muito, mas de algumas formas, é a palavra Pai, na forma de Deus, Jesus referindo a o próprio Deus. São 132 vezes nessas formas que aparecem, por exemplo, João 10, 30, eu e o Pai somos um. João 14, versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 7 e João 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. É importante destacar que Jesus fala sempre
sobre o seu Pai, buscando ensinar para as pessoas a vontade de Deus, o que realmente Deus quer para elas, para as nossas vidas. E por último, destacar apenas que não está na lista, por exemplo, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se, João 8,56, se referindo a Abraão, e outras vezes que não se refere ao próprio Deus. E enfim, chegamos à palavra que mais vezes Jesus cita no Evangelho dele, segundo escreveu João, é a palavra não, 133 vezes. Mas é importante destacar, por exemplo, que todas as vezes que Jesus fala sobre não mencionados nesta lista, incluídos nas 133 vezes, ele se refere a uma correção, a um ensinamento muito importante. Por exemplo, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, sendo exemplo para nós também fazermos da mesma forma, não a nossa vontade, mas a do nosso Pai Celestial e eterno. Em João 12,48 também Jesus diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então esse não é muito importante. Refletir sobre isso. E não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. João 7, verso 24. Isso não de correção, uma ordenança de Jesus. João 14, 24, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. E João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não, muito importante aí, se não for por Jesus, não podemos ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai Celestial. Não está na lista, por exemplo, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está apenas se relatando uma parábola e não é da mesma forma como ele cita nas suas correções, seus ensinos e alertas, que são muito importantes. Enfim, chegamos aí às 50 palavras que Jesus mais falou no Evangelho de João, mas gostaria de destacar que a partir da palavra vida eterna, amor, ir, enviar, crer, no sentido de seguir, pecado, se, pai e não, e aí se juntarmos palavra, ensino, mandamentos, verdade, verdadeiro, e a palavra conhecer como sendo um só sentido, onde Jesus diz para conhecê-lo, conhecer a sua mensagem, conhecer a sua verdade, a sua palavra, nós vamos destacar assim, a partir da vida eterna, as 10 palavras que Jesus mais mencionou no Evangelho de João, que precisamos estar atentos, não esquecer, ter sempre em mente essas palavras para compartilhar com o máximo possível de fidelidade a todo instante, a qualquer momento, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, para ensinar a verdade para as pessoas, para que elas possam ser alcançadas pela graça e a partir daí querer conhecê-lo mais intimamente e ser discípulos do Senhor Jesus para a vida eterna. Que o Senhor continue abençoando, que você possa guardar essas palavras poderosas e preciosas de vida eterna que só o Senhor Jesus tem, que você não venha esquecer de colocá-las em prática no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.